Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O verão banhava a pequena cidade de Riachville, na Pensilvânia, banhadas por uma luz suave e dourada, as ruas tranquilas pareciam irreais, como se o tempo tivesse desacelerado para permitir que as crianças corressem livremente entre as árvores e as fontes. Foi nesse ambiente pacífico que ele viveu. Ethan Cohen, um menino de 10 anos com inteligência aguçada e olhar curioso. Filho único de uma família judia praticante, cresceu rodeado pelas histórias dos patriarcas, pelos valores da justiça e pelas tradições ancestrais. Mas sua sede de conhecimento por vezes ultrapassava os limites dos ensinamentos recebidos. Ethan adorava passar as tardes no parque do bairro, um lugar onde o canto dos pássaros se misturava com as risadas das crianças. Naquele dia, enquanto brincava de coletar folhas e observar formigas em um caminho de cascalho, um senhor lhe chamou a atenção. O homem era elegante, usava um quipá azul escuro e óculos de armação dourada que refletiam a luz do sol com um brilho quase místico. Seu rosto carregava as marcas da idade, mas seus olhos brilhavam com uma vivacidade rara, uma mistura de sabedoria e travessura. O velho sentou-se num banco perto da piscina e observou-a por alguns instantes antes de falar em voz baixa, mas com autoridade. Olá, jovem. Meu nome é Rabino Samuel Green. Já ouvi falar de você. Dizem que você tem uma curiosidade infinita e uma rara capacidade de compreender coisas que até mesmo alguns adultos desconhecem. Ethan, impressionado e desconfiado ao mesmo tempo, parou e respondeu. Olá, senhor. Obrigado. Mas não sei se mereço tal elogio. O rabino esboçou um sorriso enigmático e colocou a mão no banco. Vou lançar-lhe um desafio. 10 perguntas, nada mais. 10 perguntas que abordarão lógica, moralidade e compreensão do mundo. Se conseguir respondê-las corretamente, prometo considerar seriamente algo que você jamais imaginaria: aceitar o Islã. Ethan sentiu o coração acelerar. Ele havia crescido na tradição judaica, respeitava profundamente sua fé e sua família, mas também tinha curiosidade por outras religiões e filosofias de vida. Esse desafio era inesperado, quase surreal. Você quer dizer que se eu responder corretamente a todas as suas perguntas, você mudará de religião? Perguntou ele, com a voz trêmula, mas entusiasmada. O rabino assentiu com a cabeça, seu olhar penetrante parecendo sondar a alma do menino. Não se trata apenas de mudar, mas de refletir profundamente sobre o que você sabe e o que você não sabe. Essas perguntas não são simples. Elas irão confrontá-lo com suas crenças, sua lógica e a maneira como você vê o mundo. Ethan sentiu uma estranha mistura de medo e excitação. Ele nunca havia enfrentado um desafio dessa magnitude. Mas lá no fundo, uma voz interior lhe dizia que ele estava pronto. Aquele momento, pensou ele, poderia mudar sua vida. Sem pensar muito, ele respondeu. Ok, eu aceito o desafio. O rabino Green sorriu novamente, desta vez com um sorriso que parecia conter séculos de sabedoria acumulada. Muito bem. Mas saiba disto, Ethan. Cada pergunta terá várias respostas possíveis, e o que eu mais procurarei não é a precisão absoluta, mas a profundidade do seu pensamento, a honestidade da sua mente e a clareza da sua lógica. Prepare-se. A jornada que você está prestes a começar é maior do que você pode imaginar. Enquanto o sol continuava sua descida em direção ao horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que aquele simples desafio no parque, aquele encontro improvável com um sábio ancião, marcaria o início de uma aventura que transformaria sua visão sobre fé, razão e a própria vida. Na manhã seguinte, Ethan foi ao parque, com o coração palpitando de excitação e um toque de apreensão. O rabino Samuel Green já o esperava, sentado no mesmo banco onde o havia desafiado no dia anterior. O velho segurava um caderno de couro gasto e uma caneta, como se estivesse pronto para registrar cada pensamento do menino. Bom dia, Ethan, disse o rabino com um sorriso tranquilo. Você está pronto para a primeira pergunta? Ethan assentiu com a cabeça, tentando disfarçar seu medo do palco. Sim, acho que sim. O rabino inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos brilhando com um fulgor travesso. Muito bem. Aqui está a sua primeira pergunta. Um homem tem 10 litros de leite. Ele quer dividi-los entre 3 filhos, de forma que cada um receba uma quantidade diferente, sem desperdiçar nenhum litro. Como ele pode fazer isso? Ethan franziu a testa. Uma pergunta sobre leite? Parecia simples demais para ser um desafio do rabino Green. No entanto, ele pressentiu que a chave não estava no cálculo, mas na lógica e na criatividade.
Ele parou um instante para pensar, visualizando as 3 crianças e os 10 litros. Se desse 3, 3 e 4 litros, estaria correto. Mas será que era realmente diferente? Sim, 2 vezes. As quantidades eram idênticas. Então, 2, 3 e 5 litros? Sim, não há 2 quantidades iguais, e o total foi de fato 10 litros. Ethan sorriu por dentro, sentindo que havia encontrado uma resposta lógica. O Rabino Green, disse ele com confiança, pode dar 2 litros para o primeiro filho, 3 litros para o segundo e 5 litros para o terceiro. Assim, cada criança recebe uma quantidade diferente e todo o leite é utilizado. O Rabino ergueu uma sobrancelha e esboçou um sorriso enigmático. Correto, Ethan? Mas você sabe o que essa pergunta realmente esconde? Ethan balançou a cabeça negativamente. Não, eu estava apenas pensando na lógica dos números. O Rabino se levantou e caminhou lentamente ao redor do banco. Esta questão não se resume a leite ou números. Ela testa sua mente. Você consegue resolver um problema seguindo a lógica, sem se precipitar em respostas simples ou incompletas? Consegue pensar em todas as possibilidades e encontrar uma solução que satisfaça todas as condições? É exatamente isso que a vida lhe pedirá repetidamente. Ethan assentiu com a cabeça, impressionado. Ele estava começando a entender que aquele desafio não era apenas um jogo, mas um treinamento para aguçar sua mente, sua paciência e seu pensamento crítico. Então, concluiu o Rabino, sentando-se novamente, se vocês estiverem prontos para a segunda pergunta, podemos continuar. Ethan sentiu a empolgação crescer. Cada pergunta era uma porta para um mundo de pensamentos que ele jamais explorara. E ele sabia, lá no fundo, que aquele desafio ia muito além do Rabino e do leite. No dia seguinte, Ethan voltou ao parque com uma mistura de impaciência e nervosismo. O sol estava alto no céu, mas uma brisa leve tornava o ar agradável. O Rabino Samuel Green já estava lá, sentado no mesmo banco, com seu caderno de couro no colo. Olá, Ethan, disse ele calmamente. Pronto para a segunda pergunta? Desta vez não se trata apenas de números, mas de escolhas. Ethan sentou-se em frente ao Rabino, tentando disfarçar sua empolgação. Certo. Estou pronto, respondeu ele. O Rabino o observou por um instante antes de fazer a pergunta. Imagine a situação. Você encontra uma sacola contendo $10 e uma nota de $100, mas sabe que outra pessoa, mais pobre que você, poderia encontrá-la antes. O que você faria? Ethan sentiu o coração acelerar. Não se tratava de um problema de matemática. Era uma questão de moralidade e discernimento. Ele pensou a respeito. Se aceitasse a nota de $100, ficaria rico, mas seria injusto com o outro homem. Se aceitasse a nota de $10, ganharia menos, mas daria ao outro homem uma chance. Mas seria realmente justo deixar que outra pessoa decidisse? Após um longo silêncio, Ethan respondeu. Acho que eu ficaria com a nota de $10 e deixaria a de 100 para outra pessoa. Porque mesmo que eu receba menos, todos teriam uma chance justa. E se eu realmente precisasse de $100, encontraria outra maneira de ganhá-los, sem pegar o que poderia beneficiar outra pessoa. O Rabino sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo orgulhoso e pensativo. Interessante, Ethan. Sua resposta demonstra que você compreende o conceito de justiça e equidade. O que muitas pessoas esquecem é que a lógica sozinha nem sempre basta. Decisões morais também exigem compaixão e consideração pelos outros. Ele fez uma pausa, permitindo que o menino refletisse sobre suas palavras. Saiba disto, na vida, muitas vezes nos depararemos com situações em que cada escolha tem consequências para outras pessoas. A verdadeira sabedoria reside no equilíbrio entre a lógica e o coração. E você, Ethan, começou a entender isso. O menino assentiu com a cabeça, impressionado. Cada pergunta o ajudava a crescer, não apenas intelectualmente, mas também em sua compreensão da vida. Estão prontos para a terceira pergunta? Perguntou o Rabino, com os olhos brilhando de entusiasmo. Ethan sorriu. Sim. Faça-me a próxima pergunta. Na manhã seguinte, Ethan chegou ao parque com uma mistura de entusiasmo e concentração. Ele sabia que cada pergunta feita pelo Rabino Green se tornava cada vez mais complexa, e sentia que essa terceira pergunta seria um verdadeiro desafio para sua mente. O Rabino o esperava sentado no banco com o caderno aberto à sua frente. Olá, Ethan, disse ele calmamente. Pronto para a terceira pergunta? Desta vez, ela testará sua capacidade de enxergar além do óbvio. Ethan assentiu com a cabeça com o coração acelerado. Estou pronto, disse ele. O Rabino Green ergueu os olhos e fez a pergunta. Há 3 caixas, uma contém apenas maçãs, outra apenas laranjas e a terceira contém uma mistura de maçãs e laranjas.
Cada caixa está etiquetada, mas todas as etiquetas estão erradas. Como você pode, retirando apenas uma fruta de cada caixa, identificar corretamente o conteúdo de cada caixa? Ethan franziu a testa. Ele estava familiarizado com esse tipo de problema na forma de um enigma, mas pressentiu que o rabino esperava uma explicação lógica completa, não apenas uma resposta rápida. Ele pensa: todas as etiquetas estão erradas. Então a caixa etiquetada Apples não contém apenas maçãs. Se ele pegar uma fruta da caixa com a etiqueta mista, ele receberá uma maçã ou uma laranja. Isso revelará imediatamente o verdadeiro conteúdo desta caixa. A partir daí, ele poderá deduzir as outras duas caixas. Ethan sorriu por dentro e explicou: Rabino Green, eu faria assim: pego uma fruta da caixa com a etiqueta mix. Digamos que seja uma maçã. Então essa caixa contém apenas maçãs. A caixa com a etiqueta maçãs não pode conter maçãs, então deve conter laranjas. Finalmente, a caixa com a etiqueta laranjas deve ser a do mix. O Rabino Green assentiu lentamente, seu sorriso revelando uma mistura de orgulho e admiração. Excelente, Ethan. Você compreendeu a lógica oculta por trás dos rótulos enganosos. Muitas pessoas só veem a superfície das coisas e são enganadas pelas aparências. Mas você identificou a verdade por trás da máscara. Ethan sentiu uma onda de orgulho e entusiasmo. Cada pergunta o impulsionava a pensar mais profundamente e a refinar seu raciocínio, que era ao mesmo tempo lógico e intuitivo. Agora, disse o rabino, fechando seu caderno, preparem-se para a quarta pergunta. Ela exigirá que vocês usem tanto a mente quanto a imaginação. O menino assentiu com a cabeça, pronto para continuar. Ele sentia que aquele desafio, muito mais do que um simples jogo de perguntas, estava se tornando uma jornada para compreender o mundo e a si mesmo. Naquela manhã, o parque parecia mais silencioso que o normal, como se o mundo inteiro prendesse a respiração para ver Ethan. O sol filtrava-se pelas folhas, criando padrões dançantes no chão. O rabino Samuel Green estava sentado em seu banco de sempre, com o caderno aberto e um sorriso leve e enigmático nos lábios. Olá, Ethan, disse ele com uma voz suave, mas firme. Hoje, sua pergunta não será apenas sobre lógica. Ela testará seu coração e sua imaginação. Ethan sentou-se, pronto para encarar o desafio. Estou pronto, respondeu ele. O rabino respirou fundo e fez a pergunta. Imagine uma pequena vila com 5 casas em fila. Cada uma delas vive uma família diferente. Uma das casas está pegando fogo. Você só pode salvar uma família imediatamente, mas pode dar instruções para que as outras se salvem sozinhas. O que você faz? Ethan sentiu a mente a mil. Aquilo era mais do que um problema de cálculo ou lógica estrita. Era um dilema moral e estratégico. Ele tinha que proteger vidas e, ao mesmo tempo, usar o raciocínio para ajudar o máximo de pessoas possível. Após alguns instantes, ele falou: primeiro, correrei para casa em chamas para alertar e ajudar a família que está em perigo imediato. Depois, usarei minha voz e gestos para avisar outras famílias, mostrando-lhes as maneiras mais seguras de sair de suas casas antes que o fogo se alastre. O rabino ouviu atentamente, acenando com a cabeça em sinal de concordância. E se as famílias não acreditassem em você ou não entendessem suas instruções? Perguntou ele, acrescentando um elemento de dificuldade. Ethan pensou por um instante e então respondeu: eu manteria a calma e a firmeza, repetindo as instruções com clareza, usando sinais simples e guiando cada família passo a passo. Mostraria a eles que existe um caminho seguro a seguir, mesmo que eu tenha que correr entre as casas para ajudar fisicamente. O rabino Green abriu um sorriso ainda maior, repleto de admiração. Muito bem, Ethan. Sua resposta demonstra não apenas lógica clara, mas também consciência moral e senso de responsabilidade. Agora você sabe que a vida não se resume a resolver problemas com a razão, ela também exige coragem, empatia e a capacidade de agir com inteligência em situações críticas. Ethan sentiu uma onda de orgulho e inspiração. Cada pergunta parecia transformá-lo não apenas em sua mente, mas também em sua percepção de si mesmo e do mundo. Preparem-se para a quinta pergunta, disse o rabino. Ela testará sua capacidade de combinar lógica, moralidade e um pouco de estratégia. O menino assentiu com a cabeça resolutamente. Ele sabia que aquela jornada ia além de um simples desafio de perguntas e respostas. Era um treinamento para se tornar alguém atencioso, justo e corajoso. Naquela manhã, Ethan chegou ao parque sentindo uma tensão incomum no ar. O rabino Green o esperava no banco, com um brilho travesso nos olhos. Seu caderno estava aberto, pronto para anotar as respostas do menino. Bom dia, Ethan, disse o rabino. Hoje, sua pergunta testará sua capacidade de enxergar o que os outros não veem e de combinar lógica e intuição.
Ethan sentou-se, um arrepio de expectativa percorrendo sua espinha. Estou pronto, disse ele, determinado. O rabino fez uma pausa antes de fazer sua pergunta. Imagine uma sala com 5 pessoas usando máscaras idênticas. Cada pessoa pode dizer a verdade ou mentir, mas você não sabe quem está dizendo o quê. Você faz uma pergunta simples para cada pessoa, mas só pode dar uma resposta por pessoa. Como você determina quem está dizendo a verdade e quem está mentindo? Ethan franziu a testa. Essa era uma pergunta muito diferente de todas as anteriores. Não se limitava a números ou escolhas morais, exigia pensamento estratégico e a detecção de padrões sutis. Ele pensa: todos podem mentir ou dizer a verdade. Uma pergunta por pessoa. Precisamos identificar quem é honesto e quem não é. Ele se lembrou de uma técnica que havia lido em um livro sobre quebra-cabeças: fazer uma pergunta que force uma mentira a se tornar uma verdade relativa. Eu perguntaria a cada pessoa: se eu lhe perguntasse se a pessoa à sua esquerda está mentindo, o que você responderia? Então, comparando todas as respostas, eu poderia identificar contradições e deduzir quem está dizendo a verdade e quem está mentindo. O Rabino Green sorriu, impressionado. Excelente, Ethan. Você entendeu que às vezes a lógica sozinha não basta. É preciso observar, comparar e usar estratégia para revelar a verdade oculta. A vida está cheia de pessoas que nem sempre dizem o que pensam, e saber ler nas entrelinhas é uma habilidade valiosa. Ethan sentiu sua mente despertar ainda mais. Cada pergunta não apenas o levava a refletir, mas também a desenvolver sua percepção e sabedoria. Preparem-se para a 6ª pergunta, disse o rabino, fechando delicadamente seu caderno. Desta vez, ela será ainda mais próxima da realidade do dia a dia e testará sua capacidade de aplicar lógica, intuição e moralidade simultaneamente. O menino assentiu com a cabeça resolutamente. Cada desafio o tornava mais consciente, mais reflexivo, e estranhamente entusiasmado com o que as próximas perguntas poderiam revelar sobre o mundo e sobre si mesmo. Naquela manhã, o parque parecia mais calmo do que nunca, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Ethan chegou com uma mistura de curiosidade e nervosismo. Cada pergunta se tornava mais e mais complexa, e ele sentia que aquela 6ª série seria um verdadeiro teste para sua mente. O rabino Samuel Green o esperava no banco, com as mãos apoiadas em seu caderno aberto e um sorriso enigmático nos lábios. Olá, Ethan, disse ele. Hoje sua pergunta testará seu discernimento em uma situação que poderia ocorrer na vida real. Você está preparado? Ethan assentiu com a cabeça, os olhos brilhando de entusiasmo e concentração. Sim, senhor. Estou pronto. O rabino respirou fundo e fez a pergunta. Imagine que você está atravessando uma ponte estreita sobre um rio caudaloso. 3 pessoas estão presas no meio da ponte. Uma criança com medo de cair, uma senhora idosa que não consegue mais correr e um homem em pânico. Se você pudesse salvar apenas uma delas imediatamente, o que você faria? Ethan sentia a mente a mil. Aquela era uma situação em que cada decisão tinha consequências, e ele precisava combinar lógica, moralidade e estratégia para maximizar as chances de salvar a todos. Ele pensa: salvar a criança primeiro pode garantir sua segurança, mas os outros continuam em perigo. Salvar o homem em pânico poderia ajudar a acalmá-lo. A situação é administrável, mas existe um risco para os outros. Salvar a idosa pode demorar mais. Então ele teve uma ideia. Eu começaria acalmando o homem em pânico. Se ele se acalmasse, poderia ajudar a estabilizar a ponte e dar apoio aos outros. Depois ajudaria a criança a atravessar, usando o homem calmo como apoio. Por fim, guiaria a senhora idosa, certificando-me de que os outros 2 a ajudassem. O rabino Green assentiu lentamente com um sorriso de aprovação no rosto. Exatamente, Ethan. A verdadeira sabedoria não se resume a salvar uma vida, mas a encontrar uma solução que maximize a segurança e a cooperação. É isso que muitas pessoas esquecem. A lógica deve ser combinada com compaixão e estratégia. Você está começando a entender que a vida exige decisões ponderadas, muitas vezes sob pressão. Ethan sentiu uma onda de orgulho e entusiasmo. Cada pergunta o impulsionava a pensar mais profundamente, a combinar razão, coração e intuição. Agora, preparem-se para a 7ª pergunta, disse o rabino, fechando delicadamente seu caderno. Desta vez, vocês se depararão com um problema que parece impossível, mas que tem solução se o analisarem por outro ângulo. O menino assentiu com a cabeça, pronto para aceitar o desafio. Ele sabia que cada pergunta o aproximava não só da vitória, mas também de uma compreensão mais profunda do mundo e de si mesmo. Naquela manhã, o parque parecia envolto por uma luz suave e silenciosa. Ethan chegou com uma mistura de determinação e curiosidade.
Ele sabia que cada pergunta feita pelo Rabino Green se tornava mais complexa e que esta não seria um enigma simples. O Rabino Samuel Green o esperava no banco, com o caderno apoiado nos joelhos. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que sugeria que ele estava preparando algo particularmente difícil. Olá, Ethan, disse ele calmamente. Hoje vou te fazer uma pergunta que parece simples, mas que contém uma armadilha. Você está pronto? Ethan assentiu com a cabeça, com o coração acelerado. Sim, estou pronto. O rabino respirou fundo e fez a pergunta. Imagine que você chega a uma bifurcação na estrada. Um caminho leva a uma aldeia onde todos sempre dizem a verdade, o outro a uma aldeia onde todos sempre mentem. Diante de você estão dois guardiões, um de cada aldeia, mas você não sabe quem é quem. Você só pode fazer uma pergunta a um dos guardiões para descobrir qual caminho seguir. Que pergunta você faria? Ethan sentiu a mente a mil. Ele se lembrou dos enigmas clássicos, mas sabia que o rabino esperava mais do que uma resposta mecânica. Ele queria que Ethan analisasse a armadilha e entendesse o raciocínio por trás da solução. Após um momento de reflexão, ele respondeu. Eu perguntaria a um dos guardas. Se eu perguntasse ao outro guarda qual caminho leva à aldeia onde todos dizem a verdade, o que ele responderia? Então, eu seguiria o caminho oposto à resposta dele. O rabino Green assentiu lentamente, impressionado. Exatamente, Ethan. Você entendeu que às vezes a verdade e a mentira podem se combinar para revelar a solução certa. Muitas pessoas se precipitam e fracassam porque não enxergam a armadilha. A vida muitas vezes funciona assim, mistura aparência e realidade, e você precisa aprender a ver além das primeiras impressões. Ethan sentiu um crescente orgulho dentro de si. Cada pergunta testava não apenas sua inteligência, mas também sua capacidade de observar, analisar e pensar criativamente. Agora preparem-se para a 8ª pergunta, disse o rabino, fechando seu caderno. Ela testará sua imaginação, sua lógica e sua capacidade de raciocinar em situações complexas, quase impossíveis. O menino assentiu com a cabeça resolutamente. Ele sabia que cada passo o aproximava não apenas do desafio, mas também de uma compreensão mais profunda da lógica e da sabedoria. Naquela manhã, o parque parecia mais misterioso, com raios de sol filtrando-se pelas árvores e projetando sombras mutáveis no chão. Ethan caminhava com intensa concentração, ciente de que a 8ª pergunta seria particularmente difícil. O rabino Samuel Green o esperava no banco, com o caderno aberto e o olhar penetrante. Olá, Ethan, disse ele suavemente. Sua pergunta hoje não é apenas uma questão de lógica, mas de moralidade. Você está pronto para refletir profundamente? Ethan assentiu com a cabeça, cerrando levemente os punhos. Sim, estou pronto. O rabino fez a pergunta. Imagine que você encontra uma sacola contendo $50. Você sabe que uma pessoa pobre, mas honesta pode passar por ali e precisar do dinheiro. Se você pegar o dinheiro, poderá comprar algo importante para si mesmo. Se você deixar o dinheiro para trás, a pessoa se beneficiará. O que você faz? Ethan fechou os olhos por um instante. Não era um dilema simples. Ele precisava escolher entre seus próprios interesses e o bem-estar dos outros, mas também queria encontrar uma solução ponderada que maximizasse o bem-estar de todos. Após um momento de silêncio, ele respondeu. Eu não ficaria com o dinheiro para mim. Em vez disso, eu o colocaria em um lugar seguro, mas visível, onde a pessoa pobre pudesse encontrá-lo facilmente. Dessa forma, eu não ficaria com nada, mas garantiria que o dinheiro chegasse a alguém que realmente precisa. O rabino sorriu com uma mistura de orgulho e respeito nos olhos. Muito bem, Ethan. Você entende que a moralidade não se resume a fazer a escolha certa, mas sim a pensar nas consequências de seus atos e agir para o bem comum. Muitas pessoas optam pelo conforto pessoal, mas a verdadeira sabedoria reside em combinar ética e estratégia. Ethan sentiu seu coração se encher de uma nova energia. Cada pergunta testava não apenas sua mente, mas também a profundidade de seu caráter. Preparem-se para a 9ª questão, disse o rabino, fechando lentamente seu caderno. Será mais difícil até agora, pois combinará lógica, moralidade e criatividade em um único problema. O garoto assentiu com a cabeça, pronto para enfrentar o que parecia ser o ápice do desafio. Ele sabia que cada pergunta o aproximava de uma compreensão mais completa da vida, da lógica e da moralidade. Naquela manhã, o parque parecia irreal, banhado por uma luz suave e dourada. Ethan sabia que a 9ª pergunta seria a mais difícil até então. Cada desafio o havia aproximado da compreensão da lógica, da moralidade e da intuição, mas ele sentia que esta pergunta seria um verdadeiro teste de profundidade e reflexão filosófica.
O rabino Samuel Green o aguardava no banco, com os olhos brilhando de expectativa. Olá, Ethan, disse ele calmamente. A pergunta de hoje testa não apenas o que você sabe, mas também como você vê o mundo. Você está pronto? Ethan assentiu com a cabeça, com o coração acelerado. Sim, estou pronto. O rabino respirou fundo e fez a pergunta. Imagine um espelho mágico. Cada pessoa que se olha nele vê não apenas seu reflexo, mas também todas as suas qualidades, boas e ruins, amplificadas. Se você se olhar nesse espelho, verá seus pontos fortes e fracos totalmente revelados. O que você faria e por quê? Ethan piscou. Não se tratava de uma questão sobre números ou decisões imediatas, era uma questão sobre introspecção e sabedoria. Ele refletiu por um longo tempo. Olhar-se no espelho que amplifica os próprios defeitos pode ser assustador, mas ignorar as próprias qualidades e fraquezas jamais permitirá o crescimento pessoal. Finalmente respondeu calmamente. Eu me olharia no espelho. Quero ver meus pontos fortes para usá-los da melhor maneira possível e meus pontos fracos para aprender e melhorar. Recusar-me a olhar é recusar-me a me conhecer e a me tornar uma pessoa melhor. Entender quem eu realmente sou honestamente me permite fazer escolhas melhores e ajudar os outros. O rabino Green sorriu profundamente, com os olhos brilhando de orgulho. Ethan, sua resposta demonstra uma maturidade rara para a sua idade. Você compreendeu que a lógica e a moral nem sempre são suficientes. O autoconhecimento e a reflexão sobre as próprias ações e limitações também são necessários. Esse espelho na realidade não existe. Mas o que você acabou de fazer é exatamente o que todo ser humano deveria fazer todos os dias: observar a si mesmo, aprender e progredir. Ethan sentiu um calor reconfortante o envolver. Cada pergunta o havia levado a refletir mais profundamente, e ele começava a entender que esse desafio não era apenas um teste de conhecimento, mas uma jornada rumo à sabedoria e à maturidade. Agora preparem-se para a pergunta final, disse o rabino, fechando delicadamente seu caderno. A 10ª pergunta será aquela que conecta todas as outras: lógica, moralidade, intuição e filosofia. Estão prontos para enfrentar o desafio final? Ethan assentiu com a cabeça, os olhos brilhando de entusiasmo e determinação. Ele sabia que aquele teste final seria a chave para tudo o que havia aprendido até então. O parque estava banhado pela suave luz do final da tarde. Ethan sentou-se no banco com o coração acelerado. Depois de 9 perguntas que testaram sua lógica, sua moral, sua intuição e seu autoconhecimento, ele sabia que a 10ª seria a mais difícil. Cada músculo de sua mente estava tenso, pronto para pensar profundamente. O rabino Samuel Green olhou para ele com um sorriso quase paternal. Ethan, disse ele suavemente, você chegou ao desafio final. A 10ª pergunta reúne tudo o que exploramos juntos. Você está pronto? Ethan assentiu com a cabeça, a garganta apertada, mas os olhos brilhando. Sim, estou pronto. O rabino respirou fundo e fez a pergunta. Imagine um mundo onde cada decisão que você toma afeta diretamente a vida de outras pessoas, não apenas agora, mas por gerações. Você precisa escolher um caminho que muda a vida de uma pessoa para melhor, mas que pode prejudicar outras sem querer se você cometer um erro. Como você escolheria sua ação e por quê? Ethan sentiu a gravidade da questão. Era o ápice de tudo o que havia aprendido: lógica, ética, estratégia, autoconhecimento e percepção humana. Fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Rabino Green, começou ele, eu escolheria agir com honestidade e compaixão, avaliando ao máximo as consequências de cada escolha. Eu procuraria minimizar os riscos para os outros, maximizando o bem. Se eu estivesse errado, aceitaria a responsabilidade e aprenderia com a experiência para melhorar minhas decisões futuras. O caminho que eu trilhar deve sempre combinar lógica, moralidade, coragem e reflexão sobre mim mesmo e sobre os outros. O rabino Green permaneceu em silêncio por alguns instantes, deixando as palavras do menino reverberarem no ar. Então sorriu profundamente comovido. Ethan, você conseguiu. Você não só respondeu corretamente as 10 perguntas, como demonstrou uma sabedoria e maturidade que muitos levam anos para alcançar. Sua lógica, ética, intuição e reflexão pessoal são exemplares. Ethan sentiu o coração acelerar. Ele havia superado o desafio, mas também compreendido algo maior. Não se tratava apenas de um teste de conhecimento ou intelecto, mas de uma jornada rumo à compreensão do mundo e de si mesmo. O rabino fez uma leve reverência. Como prometi, Ethan, vou considerar seriamente o Islã, não apenas como uma religião, mas como uma forma de pensar e viver com sinceridade, lógica e compaixão.
Você me ensinou por meio de suas respostas e reflexões que a verdadeira sabedoria transcende todas as crenças e que a mente aberta é a chave para todo o aprendizado. Ethan sorriu, uma mistura de orgulho e paz interior. Ele entendeu então que o desafio não era sobre conversão ou vitória, mas sobre aprendizado, reflexão e crescimento pessoal. Enquanto o sol se punha pintando o céu em tons de dourado e rosa, Ethan e o Rabino Green permaneceram em silêncio, compartilhando um momento de compreensão mútua e profundo respeito. Aquele simples banco de parque que fora palco de 10 perguntas, tornará-se o local de uma jornada interior que nenhum dos dois jamais esqueceria.